Aí demorou para nos atender, hein? Boa noite, Gilberto. Rapaz, o que você está tomando? Tá tomando uma cervejinha? O que você está tomando? De leve? Não, mentira, chá. Chá nós também. Também. Tomando chá. Chazinho, cara. Todo mundo santo aí, né? Eu tô indo amanhã às 4 da manhã para o Hemisfério Norte, então. Tu imagina, né? Correria. Entendendo, trabalhando o dia inteiro e agora 4 da manhã tem que estar no aeroporto já. Caramba. Essa correria faz parte. Não é fácil. Mas hoje nós temos um tema bastante interessante, né? O nosso tema é falar sobre, principalmente, protocolos, né? Protocolos de tratamento, né? Então, é algo assim que chama muita atenção. Para quem já trabalhou na área de ensino, né? Que tem contato com vários profissionais, principalmente profissionais da fisioterapia, da quiropraxia, da osteopatia, né? Da acupuntura, né? Profissionais médicos, né? Então, como é que funciona hoje em dia né? A questão do tratamento, né? Da terapêutica na área de musculoesquelética aqui, que é a nossa área, né? A área musculoesquelética. Então, assim, ó, cada um tem, né, as suas diretrizes. Às vezes nós temos, digamos, ali as evidências científicas ajudam até a gente, digamos, traçar algumas diretrizes comuns, mas ainda, num contexto multidisciplinar, em um contexto multimodal, ainda existem muitos conflitos, né? Então, quando a gente fala de conhecimento, então, você vai falar com o cirurgião, por exemplo, como é que ele, os protocolos para definir se é cirúrgico ou se é conservador, é bem diferente de um quiropraxista, né? Ou mesmo de um fisioterapeuta que trabalha dentro da área de reabilitação musculoesquelética, né? Na área de traumatologia. Lembrando que, bom, a fisioterapia é muito abrangente, não tem digamos assim, é uma área muito generalista, né? Então requer uma especialização para trabalhar desde a parte de incontinência até a parte da manipulativa, musculoesquelética, então muito abrangente. Mas hoje cada vez se fala mais da parte científica e, inclusive, a gente também deve falar um pouco sobre essa questão, debater, né? Sobre a questão da prática baseada em evidência, né? Na área musculoesquelética em geral, principalmente na área manipulativa, né? Na área da quiropraxia, na área da fisioterapia manipulativa. Então, é interessante a gente debater esses assuntos, né? Primeira questão é, como é que deve ser... Vamos falar em quiropraxia. Esses dias eu estava vendo, né, o Atlas, né, um vídeo do Atlas, né, do Rafa, né, do Atlas de quiropraxia, falando assim, ó, como é que funciona, né? Tá aí o Rafa ali, ó. Entrou. Você falou, ele entrou. Como é que funciona esse negócio de prática baseada em evidência na sacro-occipital técnico, né? Como é que funciona esse negócio de prática baseada em evidência no Logan Basic ou no Advanced, né? Como é que funciona no Thompson, né? A prática baseada em evidência, quando se fala em leg check, quando se fala em um monte de outras técnicas, né? Que não trabalham dentro de uma linha que consiga, né, abranger assim, a linguagem, né? A mesma linguagem do pessoal que trabalha na fisioterapia manipulativa, ou na terapia manipulativa ortopédica, ou nas linhas canadenses de quiropraxia, né? Que não, às vezes não conversam da mesma forma, né? Não falam da mesma forma. Então, assim, tem muito assunto para debater sobre isso, né? Outra coisa que a gente pensou, né? Como é que deve ser a formação do profissional? Como é que deve ser a atuação clínica do profissional, se baseada na técnica, na formação técnica, ou no gerenciamento clínico, ou baseado nas necessidades do paciente, no que deve ser focado o tratamento. Então, são muitas coisas, né? E isso faz, às vezes, um equilíbrio ou um desequilíbrio, né? Porque muitos profissionais fazem um discurso pró, digamos, uma linha e muito contra a outra e muitas vezes observa um desequilíbrio. Então, é importante a gente discutir sobre todas essas questões, né? O que é um protocolo de tratamento, né? O que é um protocolo de tratamento? O que é um plano de tratamento, né? Existe diferença entre protocolo e plano de tratamento? Sabe? Uma questão sobre o que o Dr.
Pablo estava falando, a questão de que quando a gente lê um artigo científico, eu tenho visto muito falar em protocolos no sentido de produzir evidências, né? Quando eu aplico um protocolo, eu mais ou menos consigo categorizar, eu consigo deixar aquela minha amostra muito clean, muito fácil de analisar, né? Então, a tendência na prática baseada em evidência é justamente a aplicação de protocolos. A gente tem visto isso com relação ao Covid, com relação ao tratamento na área de oncologia, na área também traumato-ortopédica, e é uma forma, né, de conseguir deixar uma amostra mais homogênea, tentar fazer dessa forma. Chamado standardizing. Padronização. No entanto, esse tipo de categorização, de protocolagem, acaba desconsiderando todo o contexto do paciente e desvalorizando um pouco o que, para nós, quiropraxistas, é importante, a filosofia, né? Filosofia e quiropraxia. Eu acho bom, então, a gente ter começado já por aí, eu acho excelente. Porque, por exemplo, eu acho que aqui ninguém é contra a PBE, né? Porém, a gente tem algumas limitações da PBE quando a gente vai analisar a questão da quiropraxia, da osteopatia ou da fisioterapia manipulativa, por exemplo. Primeiro que o que eu vejo, a PBE a gente vai ter, né, que levar em evidência científica, experiência clínica do terapeuta e a preferência do paciente. Ok, beleza. O que eu vejo é um peso muito, muito acentuado em apenas um aspecto, que é a evidência científica. E aí, se a gente tem um peso muito grande para a evidência científica, a gente precisa de levar em conta a fragilidade da forma com que a gente pesquisa hoje dentro da quiropraxia, ou da osteopatia, ou da terapia manual. Porque eu vou te perguntar, para a gente chegar num bom modelo ali para fazer um estudo, o que a gente tem de melhor hoje seria um estudo duplo, cego, randomizado, certo? Isso todo mundo concorda. Beleza. Como é que a gente vai fazer um placebo dentro da quiropraxia? Como é que a gente vai fazer um placebo em osteopatia ou em fisioterapia manipulativa? Quem vai aplicar a técnica, sendo um fisioterapeuta, ele sabe que o que ele está aplicando ali não é um ajuste, ou uma manipulação, ou uma tração. A gente tem alguma coisa similar a isso daí? Porque a indústria farmacêutica, quando vai fazer uma avaliação de um fármaco, ali realmente a gente pode falar que existe um duplo cego. Quem está aplicando o fármaco não tem ideia do que tem na mão dele, e quem está recebendo não tem ideia do que está recebendo. Um está recebendo um comprimido com a substância que está sendo estudada e o outro com a farinha. Ou sei lá o quê. Beleza, a gente já começa por aí. Os modelos que a gente tem dentro da ciência hoje para poder avaliar as nossas técnicas são modelos inadequados. A gente adapta ao máximo que a gente pode, mas eles são inadequados. Mas então vamos criar um novo modelo. Tem um monte de gente que quer criar, mas e aí? Tem alguma coisa que se estude, que dê para falar que com certeza esse estudo aqui é impecável? Não dá. Qualquer estudo desse que você pega e vai avaliar a metodologia, tem falha que a gente aponta. Mas assim, o que eu vou colocar assim para você? Existe, a grande dificuldade da prática baseada em evidência na área musculoesquelética conservadora, manipulativa, que está entre a fisioterapia manipulativa, a osteopatia e a quiropraxia, né, que são as três profissões, ou três disciplinas, né, é realmente muito diferente uma pesquisa com medicação, como você falou. E mesmo a pesquisa com medicação, cada vez mais se fala na farmacodinâmica, na variabilidade biológica de cada pessoa e em processar, né, e assimilar esse composto e até mesmo, digamos, na farmacocinética, né, em excretar essa substância. E o efeito de medicações varia muito de pessoa para pessoa. Mas quando a gente fala
na variabilidade biomecânica, aí é muito mais amplo, né? Então, se nós pegarmos aí um N de 1000 pessoas, ainda nós vamos ter alguns viés, algumas dificuldades para fazer a padronização, standardizing. Né? E em muitos estudos, mesmo com medicação, a reprodutibilidade, né, para fazer a verificação dos resultados, muitas vezes dá discrepância. E na área musculoesquelética também acontece isso. Né? E aí a pergunta, né, o que me chama a atenção é a tendência que segue, né, a prática baseada em evidência. Essa é uma tendência que, eu digo assim, ó, ciência é fundamental, ninguém quer fugir da ciência, mas as tendências que se saem, né, do processo educacional dos profissionais que é prática baseada em evidência. Você vê profissionais que dão aula falando em prática baseada em evidência, que acordam falando disso, e na hora de atender o paciente, será que eles atendem com prática baseada em evidência mesmo? Essa é uma pergunta. Uma coisa assim, ó, os protocolos que eles estão adotando, né, os planos de tratamento, será que eles estão adotando, são baseados em evidência integral? Existe tratamento 100% baseado em evidência? Vamos colocar assim, ó, essa é uma pergunta muito importante. Vamos falar na área manipulativa, que até os quiropraxistas estudam uma área, por exemplo, que é desenvolvida dentro da fisioterapia manipulativa, que é o método Mackenzie, né? E hoje o que se fala? Né? Se tem um discurso da prática baseada em evidência, que é um discurso, na minha opinião, que é um discurso muito perigoso, no sentido de que tem muita, digamos, ideologia. Então, se fala em prática baseada em evidência, e não se pode fazer nada se não for prática baseada em evidência. Mas como é que não vai se fazer nada se não tiver prática baseada em evidência? Se existem várias lacunas. O paciente entra, né, ali na sala, que ele pode fazer um formulário, né, pré-avaliativo com a secretária, que ele pode preencher, né, ou ele pode entrar, as variações que ainda existem nesse campo. Né, se eu pegar a escala de Beighton, por exemplo, uma escala de Beighton alta não significa, em todos os casos, que a pessoa tem um risco vascular para o ajuste articular. Ela deve sim ser empregada, mas ela não significa absolutamente que o paciente não possa ser manipulado. Então não existe, é delegada uma perfeição, é endeusada, né, o movimento da prática, porque não é um movimento, né? Esse aqui é o negócio. O movimento da prática baseada em evidência, sendo que muitos, né, da área manipulativa falam no Mackenzie a todo momento, mas quanto tempo que o Mackenzie fez o método dele sem ter evidência? Essa é uma pergunta que eu faço. Quanto tempo ele se baseou em evidências clínicas? E outra, Pablo, você não pode engessar o pensamento, cara. Você não pode... Exato, esse é que é o grande problema do movimento. Na medicina chinesa, filosofia da MTC, né, que você sabe que eu sou acupunturista, então existe uma lei que diz o excesso de uma coisa vira outra. Então o excesso de pretensão à inteligência vira a burrice extrema. Entende? E esse é um fato, né? A pretensão de inteligência, o narcisismo, e aí tu vê pessoas ali falando, se chamando de cientistas, né? Que são meros leitores de artigo, né? E na realidade tem uma leva uma legião de fãs ali que vão acumulando, e na realidade o cara é um caolho na terra de cego, né? Porque as pessoas não sabem o que é, só sabem que é prática baseada em evidência, daí falam no conceito superficial disso. E aí, qualquer coisa que você fala um pouco diferente disso, você não aceita a ciência. Não, cara, nem sempre. É a patrulha. Nem sempre a prática baseada em evidência, que é um movimento que foi criado, né, por um médico, né, que é o Dr. Sackett, que o próprio médico Sackettization Process, o próprio Sackett meio que rejeitou o movimento da prática e disse assim: parem de chamar de Sackettization, porque eu não quero mais isso. Porque o que acontece? Tu vê pessoas, a ciência, ela é séria, ela é sisuda, ela é imparcial, ela não é emocional. E tu vê prática. Exatamente, ela se põe à prova a todo momento. Ela aceita a crítica e ela tem que ser criticada. Tu vê indivíduos discursando sobre prática baseada em evidência,
repletos de algo que é proibitivo na ciência, que é a emoção. O cara tá apaixonado, aí o cara vai lá, chora, falando do estudo, que não sei o quê. Nitidamente, o cara ele destrói toda a prática, a base científica, que é a imparcialidade. Então, lá no começo daquela pesquisa, existe a possibilidade de ele ter praticado um viés da falta de imparcialidade, de ele ter sido parcial. E muitos acabam procurando, né, um tratamento estatístico inadequado, propositalmente, por ter necessidade emocional. Muitos acabam procurando observar questões, né, que já que eles enxergam já anteriormente como uma falha daquele processo, e acabam deturpando, né, o que está acontecendo. O método Mackenzie, se nós formos trabalhar só com evidência científica, não vai mais surgir evidência científica. Porque existe um binômio entre a evidência científica e a evidência clínica. Existe uma interdependência. Então, tudo que o insight, né, tudo que a mentalidade, que digamos, a vivência, a experiência, a sublimação, né, de ideias, né, gera no nosso pensamento, ela nos coloca a necessidade de verificar. Então, tu imagina, o próprio método Mackenzie foi um acidente. Né? Foi um acidente porque ele... Mulligan também foi um acidente. Não foi só isso. Antiimunoglobulinas para Guilherme Barreto também foi um acidente, foi uma troca de medicação. Então, muita coisa científica, muita coisa foi implica. Tubucurarina, né? Que o curare foi um acidente, né? Ciência base do empírico. Exatamente. Então, não se pode negar o empírico. Aqui tem diferentes níveis. Existe uma classificação sobre o empirismo. Existe uma classificação de várias formas. Existe o empirismo. Então, existe aquele empirismo, né, que é mais próximo da ciência e aquele empirismo que é mais distal à ciência. Então, nós temos que... A observação clínica é uma fase que não pode... Claro, você vai começar com estudo de caso, depois série de estudo de caso, né, e assim por diante, né, até chegar a caso controlado, até chegar em duplo cego, né. Mas assim, ó, o que acontece é que eu vejo um discurso muito precário em termos de professores e profissionais fazendo deboche de coisas que nem eles mesmos têm conhecimento. E aí é o seguinte, um discurso muito comum é: o tratamento não deve ser baseado na técnica, deve ser baseado nas necessidades. As melhores... Não. E assim, eles colocam lá, muitas vezes, que são adeptos à PBE. Mas muitas vezes a PBE se resume à evidência científica, a paper. E isso não resume nem o movimento que eles defendem. Sim. Existe uma precariedade, né? Estrutural. Cara, como é que você vai ignorar toda uma tradição de pessoas que vêm sendo tratadas de forma adequada, tendo resultados clínicos, e não tenho evidência para isso hoje, então eu descarto? Peraí, como? Mas na realidade... A mesma coisa que você falou, o Mackenzie durante quanto tempo trabalhou sem ter evidências? A mesma coisa vai valer para o RPG do Suchard, a mesma coisa vai valer para o Mulligan, para o Maitland. Isso, estou falando dentro da fisioterapia, só do universo da fisioterapia, dentro do setor músculo-esquelético. Se tu pegar subgrupos, né? Exatamente. Subgrupos, alguns anos atrás, era a meca, Deus o livre, falar contra subgrupos. Hoje sim, Deus o livre, pelo amor de Deus. Era Deus e os subgrupos, acima de Deus, pelo amor de Deus. Hoje se vê grandes falhas. Mas lógico, toda vez que você pegar e agrupar e analisar um conjunto para tirar o todo do universo, vai ter problema e vai ter falha. Sempre, porque eles não levam em conta a individualidade do ser humano, que é o que você estava falando. Hoje, em farmacodinâmica, você já percebe que cada indivíduo pode agir e receber aquele fármaco de uma maneira diferente. Imagina um tratamento mecânico, um tratamento visado para o setor musculoesquelético. Eu não quero nem entrar na parte filosófica ainda.
E eu coloco ainda a questão, vamos pensar também de uma forma reversa. Se eu tenho, sei lá, 10 pacientes aqui que eu consegui categorizar, são pacientes que têm o mesmo biotipo, o mesmo peso, mesmo tudo, certo? Digamos, vamos supor que existe essa possibilidade, né? Eu aplicar a mesma técnica nesses 10 pacientes. Impossível da gente ter o mesmo resultado, certo? Principalmente Carol, também na mesma pessoa, na olha mesma só. pessoa, se você atender ela hoje e ela chegou no seu consultório com um dia tranquilo, de bem com a vida, você vai ter um resultado. Se na semana que vem ela voltar no seu consultório e bater o carro, brigou com o marido, o filho está doente, é outra coisa, é outra condição que está na sua maca agora. Desse paciente, tem né? outro aspecto, Exato. Tem outro aspecto. Tudo isso é viés, cara. Tem outro aspecto que a gente tem que falar, que é a perícia. Quando fala em terapia manual, terapia manipulativa, é a perícia do sujeito. Claro. É como ele faz a manualidade, e isso faz grande diferença. Então é o seguinte, o tratamento tem que ser baseado na técnica ou baseado na necessidade do paciente? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Antes de falar de protocolos e receitas de bolo, né? Mas o paciente tem que ser baseado na técnica ou na necessidade do paciente? Eu acho que tem que ser baseado na necessidade do paciente, de acordo com a perícia do terapeuta que vai tratar esse paciente. Não adianta ele querer inventar o que ele não sabe. Um cirurgião, por exemplo, vamos para uma questão mais extrema. Quando era quase que uma regra dentro da cirurgia do joelho fazer acesso pelo tendão patelar. Quando se mudou e eles começaram a usar a pata de ganso como enxerto, vários médicos continuaram fazendo a técnica do tendão patelar porque não tinham habilidade para fazer retirada da pata de ganso. E era a melhor alternativa. Exato. É claro. Isso é uma coisa importante. Então, assim, ó, é a mesma coisa que artes marciais. Você não aplica o golpe se você não está bom naquele golpe. Então, esse é o papel da técnica. Esse é o papel da técnica. Então, o que eu vejo aí? Né? É o que você falou. Entende? Nós temos várias técnicas para o mesmo resultado. Né? Muitas vezes vai dar o mesmo resultado, ou muito pouca diferença. Né? Exato. A questão toda. Eu, por exemplo, no treinamento com o pessoal do Instituto, né? O pessoal, os clínicos do Instituto, que são da comunidade de unidades, né? Eu, fazendo uma visita numa clínica, o indivíduo lá foi ajustar um paciente, não conseguiu o mesmo efeito. Eu cheguei lá e consegui fazer o que ele não conseguiu fazer. Naquele padrão de técnica, ele sempre ficou muito desapontado. Por que eu não consegui? Porque existe também uma questão da perícia, da destreza de cada um naquela técnica. E isso muda, né, a interface da tua intervenção dentro da necessidade do paciente. Claro. Então, o que acontece? São duas... Olha, para mim, isso implica na formação do profissional. Por que isso implica para mim na formação do profissional? Que o profissional ele tem que ser capacitado, periciado na gestão clínica. Muito importante para que ele possa fazer uma boa consulta, para que ele possa fazer uma boa avaliação. Então, a gestão clínica é fundamental, porque não adianta eu ter uma boa técnica e não saber aonde empregar ou virar um colecionador de técnica. Conheço muitos fisioterapeutas que são acumuladores de certificados. Né? Quando eles terminaram 15 cursos, já estão fazendo de novo aquele outro, porque eles não lembram mais, eles têm que fazer uma revisão, porque eles não lembram mais. Porque eles acreditaram na formação que eles tinham que saber técnica. Então, na realidade, tem que saber poucas técnicas, um grupo de técnicas, para cada determinada necessidade do paciente. Claro. E aí, ele vai se qualificar dentro daquelas necessidades, ele vai ter uma expertise naquela necessidade. Só que, assim, vamos supor, o cara que é quiropraxista, né? Que ele, digamos, ali é bom no método Thompson, ou no método Gonster, ou no método diversificado, né? Ele, daqui a pouco é o seguinte, não adianta ele pegar o paciente, vamos pegar aqui o método Gonster, né, que é um método muito... Ele é fechado em algumas coisas, né? Tu pegar o paciente e triturar ele. Não, eu vou pegar você e vou triturar ele dentro dessa técnica. Não adianta eu fazer isso. Não é isso. Porque assim, ó, eu não posso pegar a técnica e passar por cima do paciente.
Claro. Então, só que ao mesmo tempo, a minha formação, ela precisa ter uma formação em gestão clínica, mas também tem que ter uma formação técnica. Porque se eu tenho o problema do paciente, se eu tiver uma boa expertise técnica, eu posso dar a melhor arte para aquele paciente, eu posso dar a melhor intervenção para aquele paciente. Só que não com a mentalidade de que é só estudar a técnica, o protocolo. Então, tu vai dar um curso de pós-graduação para um profissional, às vezes ele quer só prática. Ele não quer teoria. É um absurdo. Muita gente hoje não quer pensar, né, cara? Não, ele não quer pensar, ele quer fazer, mas é um baita no equívoco profissional. Ele vai ficar 5 a 10 anos e não vai conseguir resultado clínico. Claro. Porque ele precisa, é um equilíbrio yin-yang de gestão clínica e técnica. Então ele tem que conseguir avaliar, observar as necessidades do paciente. Ter diretrizes é importante, mas... Além disso, o diagnóstico é fundamental. E a teoria é fundamental para o diagnóstico. Conhecimento da disfunção, da fisiopatologia, da clínica, da medicina interna, é muito importantíssimo. Então, Pablo, eu queria entrar... Só para me concluir, para mim não esquecer de falar isso. Então, assim, só que, ao mesmo tempo, se eu sou bom na técnica, no procedimento, se eu sou muito bom na técnica no procedimento, eu consigo entregar essa técnica em parte para o que o paciente necessita com a melhor perfeição possível. Eu consigo fazer isso. Tá? Só que assim, não ter a visão que eu vou fazer aquele protocolo do Thompson inteiro, exatamente como está ali, sempre, em todos os casos, sem ver a necessidade e também as barreiras que nós encontramos no paciente naquele momento. Entenda isso? E da mesma forma, agulhamento, da mesma forma, qualquer outro procedimento, onda de choque, seja o que for. Então, se eu não... Eu tenho que ter a melhor técnica possível, mas eu não posso pensar que é só saber a técnica que está tudo salvo. Eu não posso passar ele numa esteira, o paciente numa esteira, como se fosse um Fordismo, um Toyotismo, e apertando os parafusos e a coisa no final vai ficar bem. Porque aí é um profissional que ele não tem filosofia profissional. Ele não tem... E é isso, é uma leva de profissionais assim, que são acumuladores de diploma. É uma leva incrível de profissionais. Eles não entendem o que é ter uma formação, ou seguir uma linha de atendimento, ou ter uma carreira, uma especialização, ou ter uma profissão, seja lá como osteopatia, que eu conhecia, ou a fisioterapia manipulativa. Eles não sabem, porque eles querem somente aquele diploma. Eles não querem estudar, pensar, filosofar. Aí entra a importância da filosofia, Gilberto. Aí entra a vitalidade, porque você tem que entender, né, os meandros desse processo, né? De ter a técnica é importante e a gestão clínica também é importante. Né? Claro. E aí o que acontece? Essa questão leva também à formação de uma mentalidade de protocolos. Porque o protocolo o que é? Junção de algumas técnicas para resolver um problema sem pensar. Agora, é importante ter o protocolo? Sim, mas tem que ter flutuações nisso. Para que a todo tempo eu tenha a capacidade de interpretar o que o paciente precisa. Agora você falou tudo. Você tem que ter a capacidade de interpretar. Não é isso que está fazendo em venda de muitas franquias que existem. Então, onde é protocolo e receita de bolo. Então, mas eu queria entrar justamente nisso. Foi ótimo você ter falado. Por quê? A gente tem uma responsabilidade muito grande como educadores, porque não somos só clínicos. A partir do momento que a gente tem escola e ensina e gere ou dá aula em pós-graduação ou em diplomações ou cursos de extensão, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos alunos. E a gente tem que chamar essa responsabilidade para a gente também, porque o que mais existe por aí são cursos focando em técnicas que não ensinam o aluno a pensar e, por consequência, jogam ele nesse mercado aonde ele quer mesmo um protocolo, porque ele não tem nem ideia do que ele está enfrentando ali. Então, se o paciente chegou... Aí vai longe, porque muitos cursos, inclusive na área de fisioterapia, quiropraxia, osteopatia, fisioterapia osteopática, os alunos não são avaliados. Pois é, por isso que eu estou falando que a responsabilidade é nossa. Isso é horrível. Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte. Já que a gente não consegue mudar a estrutura
por dentro da autarquia, que é quem poderia determinar alguma coisa, cabe a gente mudar onde a gente pode. Dentro da sua escola, dentro da minha escola, isso a gente pode mudar. E tentar capacitar ao máximo ao paciente o que? Ao aluno, voltar a pensar, voltar a estudar. Chega de só PDF para o paciente ali com esqueminha em PowerPoint, para o cara ficar lendo aquilo em casa e achando que aquilo ali é o todo de uma disciplina. A pessoa quer ensinar quiropraxia e acha que dentro da quiropraxia acaba naquelas técnicas que ele aprendeu em determinado módulo. Não pode. Vá pegar livro, cara. Vai estudar, vai refletir em cima do que você está fazendo. A pessoa precisa de ser estimulada a pensar. E dentro disso, o que você falou, esses alunos precisam ser avaliados. E se ele não tem uma condição mínima, ele não tem que ser diplomado. E mínima que eu falo não é uma mínima para menos, não. É uma condição de pegar um paciente, avaliá-lo adequadamente, fazer um diagnóstico correto e tratar. Mas isso me fez gradativamente sair do mercado de formação, Gilberto, e abandonar, me desligando aos poucos da NAFIC, porque realmente eu vi assim, eu fiquei muito entristecido e decidi me colocar meu foco para a área clínica mesmo, porque realmente eu não vi muito, me desgastei demais, você sabe disso. Eu não tenho, sinceramente, a minha ideia é o segmento clínico do Avante, né? Dar seguimento a isso, né? É claro que a gente sempre tem uma lembrança boa, mas a minha ideia é focar muito mais nessa questão clínica, né? Porque assim, ó, eu estou vendo mais assim recompensa hoje nessa parte clínica, né? De poder fazer uma prática que eu chamo é uma prática não baseada só em evidência, mas baseada em inteligência, né? Porque não adianta eu fazer prática baseada em evidência de uma forma boçal. E aí eu ver postagens assim, tipo, a ciência do não. Já viu falar da ciência do não? Não. Tipo assim, é muito mais fácil provar algo negativo. Entende? É muito mais fácil provar algo negativo e é algo que é ensaiadamente negativo, que é uma coisa que tu vê que a pessoa está perseguindo aquela técnica, que está procurando difamar aquela técnica e que tu vê que tem uma razão ideológica em cima daquilo. Então, tu vê profissionais aí, professores na universidade, nas graduações, não só da física, quanto daquilo, tu vê profissionais falando, não é importante saber curso de técnica, não é importante saber um curso, fazer uma técnica que vai resolver a tua vida. Claro que não, nenhuma técnica vai resolver a tua vida. Mas aquela técnica ela pode te abrir um caminho, né? E que ela pode servir como uma luva para você. O mais importante é a gestão clínica, né? Com algumas técnicas, né, para cada necessidade do paciente. Mas não que o cara vira só um gestor clínico que não sabe, que não consegue entregar a melhor técnica para o paciente. E isso começa a formar também acadêmicos nas faculdades aí, dessas profissões todas, que são cheios de dúvidas, inseguranças. E que fazem... Por isso que eu estou falando que a gente tem responsabilidade, Paulo. Porque olha só, qual é a identidade do fisioterapeuta? Qual é a filosofia que tem dentro da fisioterapia? O fisioterapeuta é um profissional hoje, eu falo, não tem problema. É um profissional hoje que ele não tem identidade, cara. Não tem. Entendeu? Ele não conhece nem a própria história. A maioria dos fisioterapeutas hoje não conhece nem a própria história da fisioterapia. O que aconteceu com a biomedicina, por exemplo, o cara vai de fisiologia do exercício até estética. Entendeu? A pesquisa e o laboratório já era. Entende? Pois é. Então a gente que está dentro de uma perspectiva onde a gente pode influenciar pessoas, principalmente os nossos alunos, ou no caso, as pessoas que você for dar orientação clínica e tal, a gente tem a obrigação de forçá-los a pensar, cara. Eles não podem ser só meros repetidores de ideias. Sinceramente, tem pessoas que tu tem que desistir. Olha, vou dizer uma coisa pra ti. Tem pessoas que I give up, certo? Não tem, tá? Não tem como.
Tem pessoas que não dá para forçar a barra, entendeu? Eu fui aluno do Brandalize aqui de Novo Hamburgo, ali, o cara tá louco. O cara era muito exigente para ele. Eu tenho um pouco de... a gente pega um pouco isso. Tive professor de César Reicher, né? Professores de primeira linha, assim, sabe? Então, eu vejo assim, pelo amor de Deus, eu me recuso a ser um professor que eu não me inspiraria, entendeu? Então, assim, e aí eu começo a ter conflitos em sala de aula, e aí eu digo assim, olha, se é para ter conflito, tô fora, entendeu? Não quero isso. Eu prefiro dedicar o meu conhecimento a um pequeno grupo de pessoas que são clínicos, que estão comigo trabalhando, né? Num grupo até nacional, mas que são clínicos. Eu prefiro me dedicar a um grupo clínico do que, pelo amor de Deus, né? Dar aula para alunos que não querem aquela formação. Eles só o diploma, o título. Isso é muito, muito deletério, muito ruim, né? Então, por isso que isso já tem que estar... Pessoas que se juntam para não fazer uma prova, cara. Elas se juntam para não fazer a prova. Que não querem fazer ser avaliados, cara. Então, isso aí tem que estar em contrato já, desde o começo da formação. O programa de pós-graduação em quiropraxia para fisioterapeuta, muitos de pós-graduação sabem que não existe avaliação. Isso não tá certo. Não está correto. Entende? Sim. Isso é ruim, né? Baixo nível, nivela por baixo. Mas assim, ó, nosso foco não era esse, né? Só de falar de formação, mas comentar sobre a questão de o que é melhor, né? Nós temos ali, por exemplo, a questão empresarial também, os pacotes, né? Os protocolos, né? O que está acontecendo, o que é importante a gente alertar, não só os nossos alunos, os seus alunos, mas alertar também a comunidade, né? De essa indústria que vem se formando só pelo comercial. Pô, quem é que não gosta de dinheiro? Todo mundo gosta de dinheiro. Mas que legal é ganhar dinheiro de uma forma mais... que você se sinta bem com isso, né? Você se sinta bem, você está fazendo uma coisa que é íntegra, né? Nós somos profissionais da saúde, nós trabalhamos com gente, né? A gente tem uma sensibilidade, a gente tem uma empatia, a gente tem um tratamento direto com pessoas. Eu acho que não tem como a gente mecanizar, categorizar tanto assim. Se tu for ver em categorização, o próprio SWOT, tu vê que aquilo ali, aquelas categorizações não são perfeitas. Nenhuma classificação é perfeita. Nem subgrupos, nem sistema de complexidade, nenhuma classificação é perfeita. E da mesma forma, lá, nós, no coluna vertebral, nós trabalhamos com um sistema de complexidade. A gente sabe que o paciente pode vir uma complexidade aguda, né? E daqui a pouco ele passa por uma complexidade muito, pela resolutividade do tratamento, ou pelo tipo de patologia que ele tem, ele resolve muito o caso dele, sai daquela complexidade alta para uma complexidade muito mais baixa, muito rapidamente. Então, o que acontece? Como é que tu vai trabalhar um plano, um protocolo de tratamento para isso? O que é importante, tem gente comprando franquia, achando que é só botar no protocolo. Nós temos 10, nós temos 14, nós temos 15 protocolos, nós temos 20 protocolos, e esses protocolos são mágicos. Eles são baseados em evidência. Cara, mas o teu paciente não é ninguém, cara. E assim, não, e às vezes até o Mackenzie às vezes não funciona. Sim, até o claro. Mackenzie às vezes não funciona. Que é a pica das galáxias, né? Você fala. Entende? Até o Mackenzie às vezes não funciona. Então é importante entender isso. Vai pegar um paciente com reumatismo e botar em subgrupo para ver o que acontece. Com a artrite reumatoide, com esclerose lateral amiotrófica. Não tem, entende? Então, assim, ó. E outra coisa, o pior é que às vezes aparece o paciente está sendo feito da forma equivocada e o cara nem viu que tinha aquela doença. Isso é o pior. Né? Então, assim, ó. O que para você é diretriz, Carol? O que para você é diretriz? Sabe que, pensando nisso, hoje de manhã ainda, a gente estava falando num assunto relacionado a isso, a diretrizes, a protocolos, no nosso local de trabalho, e a gente chegou a uma conclusão de que ter diretrizes, ter nortes, né? Ter fatores que norteiam é muito importante. Aprender com a experiência de outras pessoas que construíram um norte é importante. Agora, ficar só baseado naquilo, não aprimorar,
não ter uma sensibilidade em cima desses parâmetros norteadores, né, não significaria um tratamento, não seria uma abordagem adequada a nenhum sujeito. Então, e assim, ó, eu vejo, clinicamente falando, eu tentei, para mim, criar um modelo meio que filosófico, assim. Eu falei, cara, eu vou estudar tudo do que me foi passado e tentar enxergar se em cada um eu consigo extrair alguma coisa para a minha prática clínica, certo? Mas aí, em cima disso... tem um diferencial, Gilberto. Não, eu sei. Tu é um profissional. Tu é um profissional. Sim. Não, então, mas é isso que eu tô falando. Eu não quis trabalhar lá na clínica, na Spine, eu não quis adotar um modelo fechado de protocolo. É assim. Cada profissional que trabalha lá tem a sua expertise e tem alguns métodos em que todos nós fomos treinados. Todos lá são quiropraxistas. Então, nós temos alguns métodos em que a gente confia. Só que eu posso ter mais acesso e mais expertise em um que meus outros 2 sócios não tenham, por exemplo. Só que dentro disso, eu também misturo. Porque eu não sou o Gonsta, quem dera fosse, eu não sou o Thompson, eu não sou o Desjarnais. Eu sei que eles criaram métodos dentro do senso crítico e da avaliação pessoal deles, aonde ele conseguiu desenvolver, categorizar e tratar os seus pacientes. Beleza. E em cima daquilo que ele começou a tratar, se espalhou depois para outras pessoas. Mas para ele chegar naquilo, ele também foi bebendo da fonte de outros e outros e outros quiropraxistas até desenvolver uma metodologia de trabalho própria. O que eu venho tentando fazer é criar a minha metodologia de trabalho, que está longe de poder ser publicada, de qualquer coisa, ou mesmo ensinada, que é um método meu de trabalho. Não é Exato. algo nítido. Exato. É assim, o que eu penso? Nós temos, né, para fazer o nosso plano de tratamento, nós temos que entender que todas as medidas que a gente tem dentro de um plano de tratamento, elas devem ser flutuantes, de acordo com uma reavaliação contínua do paciente. Perfeito. E você dentro desse plano de tratamento, nós temos objetivos e justificativas. E ninguém mais faz isso. Ninguém... Cara, na minha época... Eu graças a Deus, Pablão, eu tenho a sorte de estar 13 anos dentro de um hospital que é acreditado internacionalmente. Então, a gente sempre trabalhou com isso, sabe? A gente sempre trabalhou com graus de complexidade, com diagnóstico, com avaliação, reavaliação e justificativa de tudo que você tem que fazer. Então, objetivo e justificativo. Mas como eu saí da faculdade e já entrei nesse universo, isso é o normal dentro da minha prática clínica, entendeu? Mas o simples objetivo e justificativa, o que você quer e por que você está fazendo, é uma abordagem filosófica. Não deixa de ser uma abordagem. Então, quando você discute com o paciente, quando você discute as necessidades dele, é uma abordagem filosófica. Então, existe uma prática baseada na filosofia. E não significa, o pessoal lá, às vezes da faculdade ou da especialização, acha que filosofia quiropráxica é a filosofia lá do Power. A filosofia quiropráxica tem que evoluir, né? E ela evoluiu. Se eu não me engano, foi o Bard que falou, um cara poderoso dentro da Power. O cara falou o seguinte: a filosofia quiropráxica é parte da filosofia e não da quiropraxia. Entende? Não deriva da quiropraxia, deriva da própria filosofia. Então, ela tem uma evolução igual à da filosofia. Então, os caras não podem querer, entendeu? O cara tem que subir com a filosofia, tem que evoluir com o pensamento. E eu vejo que existe a possibilidade de uma comunhão, né, entre a prática, entre a evidência científica. Eu não gosto do termo PBE, nem o Sackler, nem o criador desse termo PBE gosta do termo PBE. O Dr. Sackler repudiou isso aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto do termo ciência, eu não gosto do claro. Olha, cuida com aquele cara, cuida com aquele leitor de artigo que se chama cientista. Pelo amor de Deus.
Esse cara é que nem os nossos colegas aí que tem o Instituto, só falta botar Instituto Carol, Pablo Dias, Instituto Carol Calça. É muito narcisismo, cara. É gente muito narcisista. E assim, que coisa mais triste o cara ser fracassado numa técnica e daí falar mal daquela técnica. Só porque é fracassado naquela técnica. Isso é horrível, cara. Mas precisa de tratamento psicológico no jeito desse. Mas Pablão, precisa. não, e outra coisa, cara, pode, a ciência e a filosofia correram lado a lado a vida toda, cara. A vida toda. Não é lado a lado. Não. A filosofia... Era uma coisa só, exato. Porque assim, a própria medicina, antes do Sócrates, ela era praticada por filósofos. Esculápios, que é considerado Deus da medicina, Esculápios, que é Deus da medicina, tinha uma moral filosófica da medicina. Então, como surgiu Hipócrates, ele dividiu. Filosofia é um estudo e medicina é outro. Embora, após isso, a filosofia continuou permeando a medicina, depois de Hipócrates, o pai da medicina. Então, o que acontece? Não tem como nós sair da filosofia. O que a gente tem que entender é que, em algumas questões da nossa dialética, da nossa discussão, a gente vai ter que fazer uma verificação neutra. E a ciência é a busca da imparcialidade. Mas quando tu vê certas anêmonas, certas amebas, fazendo ciência com emoção, aí já perdeu a ciência. Aí o cara chora, fala na mulher, fala no bispo. Pelo amor de Deus, cara. Mas o próprio... Não sabe que a ciência está falando em PBE. Isso é muito ruim. Então, eu acho que a PBE, no sentido da ciência, do vida longa e próspera, cara, é imparcialidade, é explicar a emoção. Tira a emoção. E no momento que você se emociona, você perde o juízo. Né? Sim, com certeza. Os caras vê pesquisadores ali emocionados não estão fazendo mais ciência. Né? Há muito tempo. Pablo, a partir do momento que a ciência virou um comércio, isso já virou um viés científico, cara. Tem muita gente que precisa de publicar porque ele tem a obrigação de publicar e publica qualquer coisa. Tem muita coisa ruim dentro da ciência também. Né? Já ouviu falar de sofistas, filósofos sofistas? Já ouviu falar disso? Você já ouviu falar? Né? Então, o que eram os sofistas? Né? Primeiro vieram os filósofos naturalistas. Né? Aí veio aquela quebra dos naturalistas, veio os sofistas. E aí depois vieram os hipocráticos, né? Os hipocráticos não. Socráticos. Platônicos. É o Sócrates e Platão. Que é Platão, né? Nem sabe se Sócrates existiu. Veio os platônicos, né? Que quebraram esse conceito. Entendeu? E o que acontece? O que é o sofista? O sofista é aquele cara que ele tinha um incentivo da sociedade na época, a sociedade grega, e que ele repetia as mesmas doutrinas e ensinava repetindo as mesmas coisas para as pessoas, os seus seguidores, e eles ensinavam apenas o discurso e não o argumento. O argumento tem o válido e o inválido. Mas o discurso é tu repetir, e tu vencer o debate não pela verdade dos fatos ou por estar interessado em buscar a verdade, mas em termos de questionar para vencer o discurso. E isso é uma prática sofista. E eu vejo hoje uma prática sofista, certo? Total. Então, por falta de conhecimento da filosofia, da história da filosofia, tem que voltar atrás lá e estudar essa questão, né? E entender mais a filosofia para fazer uma ciência melhor. Eu acho que é isso que precisa fazer. Fazer uma ciência melhor. E o que está acontecendo é isso. Pessoas que não entendem acabam seguindo esses sofistas atuais. Mas a parte disso, a base é muito fraca. A base filosófica e científica é muito fraca. O nível do ensino universitário despencou. Isso é um fato. A gente pega os profissionais e a gente vê, né? Quem está ensinando em pós-graduação sabe, o nível diminuiu muito. Então, é mais fácil você introjetar na mente dessa pessoa um discurso que pode ser belo no primeiro momento, mas que vai te engessar e te tornar aquele profissional que só vai repetir. Mas assim, ó, e o cara não pensa, e outra coisa assim, importantíssima para ter conhecimento, tá? Que a ciência é a busca da verdade, tá? Ciência é a busca da verdade. Não é eu vencer um debate. E tá pessoas que falam algo, que leram, que aprenderam com o seu professor, que na realidade esse professor questiona o guru,
mas ele é um guru. Ele está cheio de discípulos que não aprenderam a ouvir e nem fazer discussão, ouvindo os argumentos e apreciando o que o outro está falando e se colocando em xeque, né? Avaliando em si mesmo a possibilidade de estar errado. E não traçar pelo ego de querer vencer algo, mas sim a vitória ser através da busca da verdade. E eu me curvar através desse fato, e não querer vencer apenas o debate. Então eu vejo uma prática, realmente uma prática sofista, né? O sofismo, é o que está acontecendo hoje. Mas eu vejo assim, ó, uma coisa que eu tenho problema, eu esqueço o que eu ia falar. Acho que não era importante. Fala aí, daqui a pouco eu me lembro. Não, é isso. Eu acho que... Lembrei. Então fala, pode falar. Não, o que eu queria falar é o seguinte, que é importante protocolos. Só que esses protocolos, eles não podem ser tudo. Engessar. Eles têm justamente... Então, assim, aquele mesmo cara que faz prática baseada em evidência, que quer dar atenção ao paciente numa técnica, ele produz um protocolo que daqui a pouco ele mesmo se fecha. Então não pode ser assim. Eu acho que tem que ser tudo muito mais flutuante. Tem que ser tudo mais flutuante. E dependendo também da capacidade de avaliação, do conhecimento adquirido na gestão clínica, sim, mas com a melhor técnica possível dentro da nossa área, que é a nossa área musculoesquelética manipulativa. Eu acho assim, eu trabalho muito com controle da dor com agulhamento, por exemplo, a acupuntura, sou acupunturista também. Eu vejo assim como é importante alguns protocolos, são importantes porque eles fazem resolver rápido. Mas assim, é naquele momento. Depois ele já não serve mais. Depois eu preciso já de uma coisa diferenciada, porque senão o paciente fica stuck, né? Ele fica ali não estagnado. Né? A não ser que o problema dele só era a dor mesmo, que o próprio organismo, né? A força que fez o corpo por o corpo. Mas eu tenho que ter cuidado para falar isso. Mas de fato, cara. Pelo amor de Deus. Mas de fato, galera. Isso daí é o corpo que se cura. Tu pode totalmente tomar chá correto. de cogumelo, é o corpo que se cura. É o corpo que se cura, né? A Aqui gente no Rio Grande não do Sul, faz, chá de cartucheira, nos plantas também. Mas é o corpo que se cura. Não adianta, você pode medicar, mas se o corpo não quiser, ele não se cura, né? Então, isso é uma verdade. Tem coisas que a gente... Agora, por exemplo, eu fazia uma postagem que eu vi no canal, eu debati muito isso. Ó, não tem evidência, olha só o que o cara fez, uma postagem de um artigo científico. Não tem evidência de que orientar o paciente a pegar peso agachado, assim, digamos, ajuda o paciente. Tipo, tu viu essa postagem, né? Não tem evidência que orientar ele para não segurar peso é benéfico para a saúde. É a imbecilidade que eu estou te falando das produções científicas que tem hoje. É isso. As imbecilidades que estão sendo produzidas hoje, Pablo, e chamando de ciência. Tipo assim, ó, vamos colocar o seguinte, cara. Aí tu pega aquele estudo do Nachmanson, que mostra a carga do disco, se não me engano, em L3, né? Um sensor, mostrando claramente que tem mais tensão e tem mais estresse biomecânico. E não existe uma metodologia que consiga validar aquele estudo daquele cara. Entende? É simplesmente provar o não, porque não tem, muitas vezes, uma ligação nos fatos. Mas os fatos são óbvios. É a mesma coisa assim, o céu não é azul, mas eu tô olhando, não, mas o céu não é azul. Mas o céu é azul, poxa. Entende? A gente está vendo que o céu é azul. Então, o paciente com estresse biomecânico, ele tem mais tendência a uma disfunção. Entende? É a mesma coisa dizer que o paciente não tem evidência que estresse biomecânico gera disfunção. Então, são coisas assim, é a mesma coisa falar de subluxação quiroprática, mal, né? Que subluxação quiroprática não existe. Mas então o que a gente manipula, o que a gente ajusta? Entende? Mas não existe osso fora do lugar. Claro que existe, tu nunca viu uma luxação de quadril? Existe osso fora do lugar. Existe articulação fora do lugar. Mas não é subluxação. Subluxação, o que se chama subluxação, não é aquela teoria do Palmer, na realidade, uma disfunção neurofisiológica, né? E que precisa... mas ela não está deslocada para um lado para o outro. É óbvio que não, porque
uma articulação ela tem uma órbita, ela orbita, um osso orbita pelo outro, tem movimentos, né? Então, essa órbita ela pode ter um aprisionamento, que é uma cinesiopatologia, que é uma Parte restrição da de movimento, subluxação. uma hipomobilidade, e isso, mas então não existe linha de correção específica? Claro que Cara, existe. quantas articulações que você manipula com uma linha de correção não desfaz a disfunção e da outra, quando é específico, desfaz a disfunção. E é claro que não existe correção, ajuste 100% específico, que sempre vai haver vibração mecânica, mas não significa que um ajuste mais específico do que o outro não produza efeitos mais resolutivos também. Porque, claro, pô, a gente tem que ver qual é o objetivo daquele ajuste. porque a negação deles, a negação de algumas afirmações, elas não justificam o argumento, muitas vezes. Não existe silogismo. Existe falha no silogismo. Entende? Então, assim, se existe uma órbita articular de movimento, e se essa órbita é diminuída por uma fixação mais medial, então vamos colocar que existe uma correção mais, digamos, localizada na direção, né? Em algum sentido de direção. E isso faz com que determinada manipulação mais específica ou mais direcionada seja mais rápida, mais resolutiva do que outra. Resolutiva no intuito de tempo de tratamento ou de minuto de tratamento. Isso a gente vê no consultório claramente. Cara, entra Tu dá uma articulação para uma pessoa, não tem resultado, na mesma hora tu dá para outra e ela consegue resultado. Tu viu isso, né? Não, e outra, Paulão, o que você vai fazer com toda a tradição que a gente herda dos nossos antecessores, cara? Você vai desprezar tudo isso e jogar na lata de lixo? Olha quantos pacientes o Gonstead atendeu na vida dele, cara. Quanta observação clínica ele fez. Você vai jogar isso fora, você vai desprezar isso. Não, mas não tem evidência. Tem cursos universitários, tá? Universitários, genuínos, falando mal do Gonstead. Cara, é isso. Mas por quê? Existe uma mentalidade muito voltada para... É porque eu não quero usar coisas aqui que seriam muito polêmicas, mas assim, para destruir algo que você não consegue entender, não consegue explicar o como ou o porquê, mas que você está vendo que funciona. Então, como você não domina o intelecto daquilo dali, como você não tem as respostas que algumas pessoas ditas científicas vão querer de você, você então exclui isso daí. Ou você não aceita a imperfeição. Que algumas técnicas, vai pegar Thompson, por exemplo, tem muita imperfeição no Thompson, mas ela funciona muito bem, com um protocolo global excelente. Claro. Global. Agora, eu te digo assim, claro que tem imperfeições, existem imperfeições em todas as técnicas, né? Mas o que eu vejo? A quiropraxia não pode virar um troço que é igual a fisioterapia manipulativa. Não pode. Não faz sentido, né? Que tem uma riqueza cultural e clínica. Filosófica também, cara. E perdem resolutividade. Porque eles nunca mais testaram aquilo. Então eles só acreditam naquilo que o sofista falou para ele. Isso é muito ruim. Mas não que o sofista estivesse totalmente errado. Só que ele fez com que pessoas não experimentassem. Isso é muito ruim. A quiropraxia tem uma coisa muito forte que ela não pode perder, Pablão, que é a identidade profissional. O quiropraxista tem uma identidade, ele tem uma filosofia. E quando um movimento igual a PBE invade, por exemplo, a quiropraxia, começa a se correr risco de você perder essa identidade em nome de coisas que, se você não comprova, você tem que deixar. Mas espera aí, eu não comprovo como? Porque resultado clínico eu tenho. Se eu tenho resultado clínico e meu paciente também responde bem aquilo dali, por que eu vou deixar? Porque você, cientista, ainda não consegue me explicar o
Por quê? Não, aí é funciona? o seguinte, ó, Ou como acontece, funciona? quando acontece isso, quando ele tem esse comportamento, essa atitude, ele lembra o deus grego, né? Que é o deus ciumento, é o deus, sabe, os ciúmes. Aí o que acontece? Mais uma vez ele se afasta daquilo que ele quer ser, que é o cientista. Eu entendo, Gilberto, também o que tu coloca, porque a régua que não mede o que é necessário medir, né? Exatamente. Então, aquilo que a gente não pode medir, a gente também não pode negar. Claro. Por exemplo, uma questão muito simples. A subluxação não conseguiu se comprovar, mas é uma hipótese viável. Ela é viável? Ela é falsável? Mas não conseguiu se comprovar, então ela é uma hipótese nula. Peraí, nula o quê? Não, aí perdeu nula a evidência. por quê? Aí perdeu a evidência. Nesse momento perdeu a evidência. Não, mas por que perdeu a evidência? Por que perdeu a evidência? Porque você não está justificando com ciência isso que você está falando. Ah, mas tu não é PhD. Fica quieto. Entrou a paixão aí. Usou o quê? Falácia da autoridade. Entende? Exato. Argumento de autoridade. Eu fui pro Canadá, eu fui pra Finlândia, eu dei pulinho no guarda-chuva, sei lá. Entende? Aí, argumento da autoridade só serve em teologia. Ou aparece o cara lá da quiropraxia clínica baseada em evidências. E aí o cara, o famoso, né, técnica do parafuso. Ele fala que toque não existe, mas ele vai lá e ensina a técnica do parafuso. Então, a técnica do parafuso é o quê? Não, o que é a técnica do parafuso? Entende? Aí qual é a evidência da técnica do parafuso? Onde está a evidência da técnica do parafuso? E esses espantalhos que surgem, cara, eu fico muito espantado. Sabe? A técnica do parafuso é algo que me chama muita atenção. Ou aqueles que criam estrictos sensos, né? Em quiropraxia, né? E não sabem nem o que é uma listagem AS ou PI, ou dizem que existe listagem PA, ou PR, ou PLS, ou PRXYZ no inglês. Entende? Então, falta muita coisa básica e o cara se aventura. AS do sacro. AS do sacro, XYZ do cóccix. É umas coisas assim que tu vê ainda e fotografa e bota no Face ainda. Uns troços desses. Então, é uma coisa assim que é triste e corajoso, né? Sujeito desse. Né? Corajoso. Com uma hora em 10 vai cair a qualquer momento, né? Inclusive. Então, só para avisar, né? Do tempo e tal, a gente podia fazer um encerramento, né? Fala alguma coisa aí. Fala 1 minuto para cada um, né? Pronto, não, eu gostei muito da nossa discussão, Pablo. Eu acho que a gente, já falei isso em outras lives que a gente fez, eu acho que a gente deve estar fazendo com mais frequência, porque é sempre enriquecedor, principalmente para as pessoas estarem ouvindo também, e a gente poder conversar também e debater ideias, né, cara? É importante a gente estar expondo os nossos pontos de vista. Eu acho legal. Pode falar, depois eu falo. Por quê? Por que eu acho importante a gente estar expondo a nossa visão? Porque se a gente não falar, outras pessoas falarão e o que elas estão falando estão ecoando hoje. E vão fazendo a cabeça de várias pessoas. Então a gente tem que expor o nosso ponto também. É importante isso estar aí repercutindo. Não interessa qual é o alcance hoje. Está aí, está gravado. A gente pode estar expondo cada vez mais. Entendeu? Hoje foi bacana. Eu fiquei olhando aqui de vez em quando para ver o número de pessoas. E, pô, teve bastante gente participando aí. Então, legal, cara. É importante a gente estar tentando influenciar essas pessoas também para um lado positivo, que é fazer elas pensarem. Vai passar o link aí para todos, né? E para as outras pessoas que não puderem estar. E como a gente não tem essa constância, né? Daqui a pouco a gente vai tendo essa constância, desenvolvendo essa constância de conversar sobre alguns temas, né? Eu quero muito trazer esse debate, né? Eu acho que é fundamental, né? Para que o brasileiro precisa de muito senso crítico. Porque o brasileiro, muitas vezes, nós não valorizamos o que tem valor. Nós damos valor à dancinha no Rios, cara. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa assim, dançar no Rios que funciona. Pô, ninguém faz uma postagem mostrando conhecimento. Tudo que é mais superficial é melhor hoje em dia. É uma coisa muito triste, né, cara? Mas eu vou dizer assim pra ti, ó, que é importante a gente pensar que... Eu queria fechar assim, dessa forma.
que protocolos são importantes, tá? Mas que não se fecha no protocolo. Que a técnica, eu ter a melhor técnica possível para mim é muito importante, mas eu entrego parte dela apenas para o paciente. Mas o que eu entregar com ela é o melhor possível para ele naquele momento. Às vezes eu tenho que afrouxar um pouco a mão, às vezes eu tenho que apertar um pouco a mão, né? Porque é o que o paciente precisa, né? Naquele momento. Então, eu acho assim que temos que ter a técnica e dar para ele, dar o que o paciente precisa ao mesmo tempo e saber ter a sensibilidade e não entrar num processo mecanicista de protocolo, sabe? Mas ter sim eu adoro protocolinhos rápidos, né? Mas eu não posso ficar só nisso, né? Senão eu virarei um TMS terapeuta mais moderno, né? Pois é. Sensível, né? E eu acho que é isso, é manter a sensibilidade, sensível para o que o paciente está necessitando do seu tratamento. Perfeito, perfeito. Valeu, moçada. Foi excelente. Então é isso aí. Vamos falar mais vezes, vamos conversar. E olha que assim, ó, o Rafael do Atlas da Quiropraxia aí, né? O Evergisto, o Fernando Azevedo, o cara lá da BQ lá, né? Os carinha da BQ. Cara, mesmo que não se gostem, que são rivais, temos que conversar, cara. Qual é o problema? Tem medo de conversar com o fisioterapeuta? Ou teve um professor aí que disse, especialista em quilo e não sabe nada. Então vamos conversar. Exato, pô, é só trocar ideia. Eu já ouvi um monte. Você não é quiropraxista. Você não conhece nada da quiropraxia. Tá bom, pô, vamos conversar, vamos trocar ideia. E aí a gente vai saber o nível que você sabe e o nível que eu sei. Se eu sei alguma coisa ou não. Vamos verificar as coisas. Exato. Entende? E vamos ficar que nem todos, né? Digamos, numa fazenda, né? Todos os animais podem ter semelhanças, mas não são iguais, né? Numa fazenda. Então, você conhece isso. Então, a gente pode aprender conversando, né? A gente pode aprender ouvindo também. Né? É muito importante. Exatamente. Isso. É legal, exatamente. Que são da mesma linha de pensamento. Tá? Exatamente. Mas que possam todos ter uma convergência só, que é saber conversar, dialogar. Isso é fundamental. E saber ouvir, né? E se colocar em xeque. Isso é muito importante. Se todo mundo concorda com tudo, ninguém aprende. Não. Exatamente. 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 Valeu, então, tá, pessoal. Obrigada. Forte abraço aí, gente. Até mais. Bom, meu amigo. Fica com Deus.